Fala, turma, beleza? Pessoal, hoje vou mostrar aqui para vocês algumas linhas de código, algumas edições que a gente pode fazer nos nossos códigos em R Markdown para poder apresentar imagens que a gente tem aí dentro do nosso projeto. São imagens à parte, não são imagens que são geradas a partir dos nossos dados, tá? Por exemplo, aqui eu coloquei a logo da Código Agro, então a gente vai utilizar aqui a logo da Código Agro como exemplo para fazer os diferentes códigos para inserir ela dentro do nosso arquivo R Markdown. Também vou mostrar aqui para vocês como que a gente pode automatizar a apresentação de datas, né, nos nossos arquivos, tá? E vamos mostrar também aqui como que a gente pode utilizar aí um sistema de referências automáticas dentro dos nossos arquivos R Markdown. Tá? Então é o seguinte, como que a gente pode automatizar essa apresentação da data dentro do nosso arquivo R Markdown? Nós podemos simplesmente colocar aqui, ó, abre aspas, tá? Fecha aspas ao final, e aqui logo após a aspas nós vamos colocar um códigozinho em R, e para colocar esse código em linha nós vamos colocar aqui, ó, o sinal de crase, tá? Entre o nosso código, e aqui a gente vai abrir, ó, R, depois a gente vai entrar com format, tá? A função format, sys.time, também abre e fecha parênteses, vírgula, e em seguida nós vamos colocar aqui, ó, entre o apóstrofo, nós vamos colocar o sinal de percentagem. Ao lado dele nós vamos colocar o D, que vai significar aqui o dia, tá? Depois barrinha, né, para a gente fazer aqui a formatação da nossa data. Vamos colocar aqui mais uma vez a percentagem e vamos colocar o R, o M, para que a gente possa referenciar aqui o mês. Depois uma barrinha de novo para a gente continuar formatando aqui a nossa data. Mais uma vez aqui a gente coloca a percentagem e o Y maiúsculo para que a gente possa referenciar aqui o ano, tá? Então o R, o nosso arquivo R Markdown aqui, ele vai pegar a data, mês e ano que estiver aqui no nosso sistema. Joia? Beleza. Fechou isso aqui, a gente já tem aqui um sistema de apresentação de data automática para o nosso arquivo. Joia, pessoal? Bom, o restante aqui da bibliografia, o arquivo CSL, eu vou falar mais à frente para vocês, porque eles se referem ao sistema de referenciação automática dentro do nosso arquivo, tá? Então mais à frente eu falo sobre isso com vocês. Então aqui a gente apresentou, né, como que a gente automatiza a apresentação da data no nosso arquivo, lá no nosso cabeçalho. Então ela sempre vai aparecer aqui de acordo com a data que estiver no seu sistema. Joia? Bom, pessoal, o que segue então agora são alguns códigos que a gente pode utilizar para apresentar figuras ou imagens, né, dentro do nosso arquivo R Markdown. Tá? Seguinte, uma das primeiras opções que a gente tem é utilizando o bloco de código, e dentro do bloco de código nós vamos utilizar o pacote Canit, tá? Então Canit R, dois pontos, nós vamos apresentar em seguida aqui a função include graphics, e dentro da include graphics a gente vai referenciar aqui o nome, né, da nossa imagem, ou pelo menos aqui o caminho que vai levar até a nossa imagem. O meu arquivo aqui, né, a logo da Código Agro, eu deixei aqui, ó, na área de trabalho, tá? Então tem aqui o nome dele, ca underline logo.jpg, e então a gente passa aqui dentro, ó, tá? Facinho, e ele já vai encontrar a nossa imagem. Pessoal, é interessante também que dentro do nosso bloco aqui de código a gente apresente o alinhamento que a gente quer com relação à figura, e também aqui um título para o nosso gráfico, tá? Então, no caso aqui eu coloquei logo, código, agro, tá? Então aqui ele vai aparecer logo embaixo, ó, logo, código, agro. Só puxar um pouquinho para o lado aqui. Bom, nesse segundo exemplo aqui, pessoal, nós vamos introduzir também um link para que quando a gente passe o mouse por sobre a figura, nós possamos clicar e ele vai levar,
né, a gente para um site, por exemplo, tá? Uma página aí da internet. Então, o que a gente fez aqui foi o seguinte, nós incluímos um código em HTML, então a gente abriu aqui, ó, com o A, tá? Então você vem aqui com o menor que A, você vem e coloca aqui o href, que vai passar aqui o link que a gente vai querer acessar quando a gente clicar sobre a imagem, tá? Fecha aqui com o maior que, e logo abaixo a gente vai colocar novamente o menor que, barrinha, A e o maior que. E aí aqui a gente fecha o nosso código, né, HTML. Dentro do código HTML nós vamos colocar o nosso bloco de código, beleza? Aqui eu fiz um adicional, que eu coloquei a tag aqui, nem sei se a gente chama tag, mas a gente colocou aqui o echo igual a false, para que não apareça, né, o bloco de código aqui. Inclusive, tá, esses argumentos que a gente coloca aqui dentro do bloco de código, há uma aula aqui, se eu não me engano, aula 3 ou aula 4, a gente falou aqui sobre os argumentos que a gente pode utilizar dentro dos nossos blocos de código R. Perfeito, pessoal? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem aqui, além da figura, a gente introduziu também um link. Bom, pessoal, uma outra opção que a gente tem aqui para inserir as figuras é colocar elas utilizando apenas o código Markdown. Então, a gente vai criar os códigos agora fora do bloco de código, tá? Então, o que a gente precisa fazer? É muito básico. A gente vai colocar aqui primeiro o sinal de exclamação, abre colchete. Dentro dos colchetes a gente vai escrever aqui o título que a gente quer dar à nossa figura. Se não quiser dar o título, nós simplesmente removemos, tá? Fecha colchete e entre parênteses nós vamos passar aqui o nome da figura que está lá dentro da nossa pasta de trabalho, tá? Então, CA Logo, e aí ela vai ser apresentada aqui, ó, com o título. Joia, pessoal? Há uma outra opção de a gente colocar aqui as nossas figuras, que é utilizando apenas código HTML. Veja o seguinte, ó, aqui eu coloquei uma tag center ao início e uma tag center no final, tá? Aqui eu também coloquei, ó, lembra daquela tag inicial que a gente coloca o A no início e um A no final? Veja que dentro dela eu também coloquei o href, que aí vai dar aqui, ó, né? A gente vai passar aqui o link que a gente quer que seja clicável lá na nossa figura, tá? Então quando a gente passar aqui o mouse, a figura vai ficar clicável. E dentro da nossa tag com o Azinho, nós vamos colocar uma tag de imagem. Então, img, src, depois do src, nós vamos colocar dentro dele o nome da nossa imagem, com o formato dela, JPEG. E em seguida, né, nós vamos colocar aqui dois argumentos que vão passar aqui as dimensões da nossa imagem. Então, aqui eu coloquei 100 por 100, ok? Bom, pessoal, esses daqui são pelo menos quatro formas, né, ou 4 códigos aqui que a gente pode utilizar para introduzir aí imagens dentro do nosso arquivo R Markdown. Uma outra coisa que a gente pode estar trabalhando também, e a gente quer mostrar aqui para vocês hoje, são as citações e referências. Então, digamos aí que você utiliza o seu gerenciador de referências. Alguns gostam de utilizar o Mendeley, outros gostam de utilizar o Zotero, pelo menos esses são os dois que eu conheço. Então é o seguinte, pessoal, como que a gente pode fazer uma mescla aí do que a gente guarda, né, no nosso gerenciador de referências com o nosso arquivo R Markdown? Da seguinte forma, você vai chegar lá no seu gerenciador de referências, aqui eu estou com o Zotero, e você vai salvar o arquivo ou conjunto de arquivos que você tem dentro de uma determinada pasta. Você vai exportar ele como arquivo .bib, tá? Então, aqui no Zotero, eu vou escolher aqui o BibTeX, tá? A gente vai ter essa opção do BibTeX aqui, e a gente fica com ela, e clica aqui, ó, marca essa caixinha Export Notes, tá? Dá um OK, eu já salvei o meu aqui na área de trabalho, vamos dar uma olhada. Beleza, tá aqui, ó, capagroquímica.bib. Joia. Uma outra informação que a gente vai precisar aqui é baixar o estilo de formatação. Então vocês vão lá no site do zotero.org/styles e aqui a gente pode escolher, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar ABNT. Então ele vai buscar aqui, vai passar aqui uma série de estilos baseados na ABNT.
basta clicar e ele vai baixar um arquivo CSL. Então, o meu aqui já está baixado, ó, CSL, e ele tem um nome, tá? Você pode renomear também esse arquivo. Agora vamos lá no R. Lá no R, a gente vai introduzir aqui, pessoal, a gente vai passar o HTML que inicialmente, quando a gente gera, né, o arquivo R Markdown, ele vai estar aqui em cima. Então a gente vai colocar ele aqui para baixo, vai dar um tab. E aqui nós vamos escrever bibliography, e logo à frente a gente vai passar aqui o nome do arquivo bib. Para o CSL, nós vamos passar o nome do arquivo CSL. Perfeito? Fez isso aqui, nós vamos lá embaixo. E agora, ó, existem as formas como a gente vai citar, tá? A partir do momento que você colocou aqui o arquivo CSL, ele vai introduzir ao final as referências, tá? As referências que você, das citações que você fez aqui dentro do arquivo. Beleza, pessoal? Então, olha só, citações e referências. Existem algumas formas de você utilizar aqui essas citações. Primeiro, se você quiser citar fora dos parênteses, ok? Então, você vai colocar aqui, ó, o arroba, e você vai referenciar aqui o artigo que vai estar lá no seu arquivo bib. Então, se eu abrir o arquivo bib aqui como um bloco de notas, a gente vai ver aqui, ó. Então, eu tenho um artigo aqui que é do SING, de 2018, joia? Então, a gente vem, ó, copia esse códigozinho aqui, tá? Essa referência aqui, essa citação, e vai utilizar ela lá no nosso R Markdown. Então, vem aqui, ó, arroba, SING, aí tem um underlinezinho, effect, underline 2018. Beleza, então aqui eu vou ter aqui essa citação. Segundo, SING, joia? Bom, quando a gente está ali mencionando sobre um determinado assunto e a gente quer fazer a referenciação dos autores dentro de parênteses, nós vamos utilizar aqui um colchete no início e um colchete ao final. Tá? Então a gente vai fazer essa citação entre parênteses simples, onde a gente cita apenas um autor, tá? Cita apenas um trabalho, melhor dizendo. Quando a gente quer citar mais que um trabalho dentro dos parênteses, então a gente vai utilizar aqui, ó, também o colchete, tá? Mas a gente vai fazer a separação com ponto e vírgula. E aí, pessoal, perceba que ele vai seguir aqui também a formatação do menor, ou melhor dizendo, da citação mais antiga para a citação mais recente. Você vê aqui, eu coloquei primeiro a citação mais recente, a mais antiga. Quando ele foi renderizar aqui, ele colocou da mais recente para a mais antiga. E joia, ao final do seu arquivo, após a última linha de código que você tiver apresentado dentro do seu arquivo R Markdown, ele vai então introduzir as referências de acordo com a formatação do arquivo CSL que você baixou, tá? E que você referenciou aqui dentro do R Markdown. Beleza, pessoal? Bom, é isso aqui que a gente tinha para mostrar para vocês hoje. Então, automatizar datas, formas de você apresentar figuras, inclusive colocando link nas figuras, e também como utilizar aí sistema de citação e referenciamento automático dentro do R Markdown. Pessoal, a gente se vê então aí agora no nosso próximo vídeo. Valeu, abraço!